Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. E hoje tenho a alegria de ter aqui comigo Jovita Rosa. Nós vamos falar sobre as questões envolvendo menores em sistema socioeducativo. Jovita, sua saudação aos nossos ouvintes da rádio Nova Aliança 103.3 FM, a rádio que toca a esperança, e também aos nossos YouTubers, aqueles que nos acompanham pelo YouTube do @CJP Brasília e o Facebook @CJP Brasília, que sempre estão nos prestigiando com a presença nas redes sociais e compartilhando os nossos conteúdos. Sejam bem-vindos vocês também, que nos acompanham desde muito longe. Tem gente que nos acompanha do Brasil inteiro. Um beijo para vocês, minha gente. Então, Ana Paula, agradeço a oportunidade, o convite para bater esse papo bom, entendeu? Esse papo cabeça para a gente levar aos nossos que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança, né? Rádio que toca a esperança. Gostei da rima e das nossas redes sociais, né? Então, eu sou Jovita Rosa, eu estou vice-coordenadora da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Brasília, e nós fazemos parte da Pastoral Nacional, que a Pastoral do Menor, ela acontece em vários estados, e nós temos uma nacional que coordena todo esse trabalho, e essa Pastoral Nacional, ela está ligada à CNBB. Então, nós somos a igreja que vai ao encontro do menor, do menor infracionário, do menor que não recebeu a devida atenção na sua primeira infância, na sua infância, e que segue outros caminhos que a gente também nós não podemos desistir deles. Eu acho que, Jovita, a gente é uma igreja que caminha com os pobres, não é verdade? E É quem verdade. mais pobre que as pessoas que estão numa vulnerabilidade imensa, que se encontram dentro do sistema socioeducativo, que são pessoas que estão em formação ainda. E acho que é bom a gente retornar a esse conceito, porque toda a ideia de você ter um sistema socioeducativo é a reinserção do indivíduo na sociedade, mas para além do sistema socioeducativo, a gente está falando de direitos constitucionais, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem a base na ideia de que o Estado brasileiro dá uma atenção especial à primeiríssima infância, à infância e à adolescência, e até aos jovens adultos, numa forma de você concretizar os direitos constitucionais, principalmente para as pessoas que são jovens. E a gente vê que tem uma dificuldade enorme do Estado brasileiro, da sociedade brasileira mesmo, de entender esses conceitos e transformar em políticas públicas. Porque se os direitos constitucionais dos adolescentes fossem garantidos conforme está na Constituição, a gente não ia ter praticamente adolescente dentro do sistema socioeducacional, não é verdade? É verdade, porque na Constituição, criança é prioridade absoluta. E nós vemos ao longo dos anos, desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído, porque antes, Ana Paula, era comum a gente ver crianças abandonadas, abandonadas pelos pais, pela família e pelo Estado. Então, era normal a gente ver crianças dormindo na rua. Aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para trazer essa proteção do Estado, né? Sabendo que a, a obrigação do Estado não exclui a obrigação das famílias e da sociedade. Então, e a gente vê, né, ao longo desses anos quanta omissão, né? Quanto à omissão do Estado e também de muitas famílias que também são vulneráveis e que a gente precisa recuperar. E como você disse, lá
um sistema socioeducativo, não é não é uma pena, né? Eles estão lá para ser reinseridos realmente na sociedade, mas sendo lá acompanhados por pedagogos, por psicólogos, para que esse adolescente em conflito com a lei não retorne ao mundo que ele foi atraído, porque ninguém nasce infrator, né? Eu tenho netos, netos pequenos, família grande, você também. Ninguém nasce infrator. Então, nós precisamos acolher e no espaço que me cabe, que nos cabe, que cabe à sociedade e ao Estado, nós temos que agir para que esse adolescente, essa criança, não se torne um adolescente infrator. Exatamente. E quando ele se torna um infrator, eu acho que um dos motivos da nossa conversa hoje aqui é o avanço do projeto de lei 1473/2025, proposto pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que promove uma alteração do tempo, né, máximo de internação de adolescentes que cometem atos infracionais. Ele propõe um Exatamente. aumento para até 5 anos o tempo de internação, no caso de crimes praticados com violência, grave ameaça ou equiparados a crime hediondo. E o Sim, período de restrição de liberdade, daí ele pode passar a ser até de 10 anos. Então, ele também exatamente. altera diminuição do tempo de pena para prescrição da pena. E é impressionante como parece ser uma aliança do campo progressista com os conservadores, até porque quem fez o parecer na Comissão de Direitos Humanos foi a senadora Damares Alves. E agora ele segue para decisão final na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o projeto ele é uma ameaça, né? A própria estrutura que a gente entende como sendo do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele está justamente contemplando aquilo que os punitivistas e os encarceradores, né, eles defendem em termos não da ressocialização, mas em termos da exclusão ainda Da maior dessas exclusão, pessoas exatamente. que poderiam estar sendo resgatadas nesse processo. Existem muitas instituições que trabalham no sistema socioeducativo e a pastoral do menor ganha destaque nesses processos. É super, assim, eu quero mandar um abraço para a Shirley também, que a Shirley já fez vários programas aqui com a gente, e a Shirley é uma pessoa que se dedica a esse tema também. Margarida, E a Marilda de São Paulo, que é a nossa a coordenadora Marilda de São nacional. Paulo, a gente sabe que desde a Pastoral do Menor, lá da década de 80, pessoas importantes como o padre Júlio Lancelotti participam das ações da Pastoral do Menor, defendem pessoas como os nossos bispos de referência em direitos humanos, sempre, né, a Arquidiocese de São Paulo trabalhando nesse sentido. E a gente percebe que houve uma grande mudança a partir da Constituição de 88, e esse ideal da Constituição de 88 precisa continuar para crianças e adolescentes. E o papel nosso, enquanto sociedade civil, né, pastoral do menor, igreja viva em saída, nós precisamos trabalhar essa questão no parlamento, porque as pessoas que propõem algo desse sentido, eu acho que eles não leram completamente o Estatuto da Criança e do Adolescente para ver o que o Estado é obrigado a fazer. Sabe, o que o Estado está falhando para fazer? Porque quando veio o Estatuto, eu me recordo que tinha o trabalho, o menor poderia trabalhar, né? Então, tinha o salário mínimo do menor, assinava-se carteira, crianças de 12 anos estavam trabalhando. Então, quando o Estatuto veio e coloca essa questão do trabalho do menor, o Estado foi extremamente omisso porque ele não deu atividade para esse menor. E esse menor que trabalhava, que ajudava no sustento da família, era o menor pobre. O menor rico nunca trabalhou.
entendeu? Sempre teve tudo, e o Estado foi omisso, e quem tem que pagar essa conta não é o menor, é o Estado que, na sua omissão, porque a escola em tempo integral, eu tive fazendo uma pesquisa, ela é muito, mas muito mais barata para o Estado do que um adolescente no sistema socioeducativo. Então, por que não investir? Por que esse senador não propôs a obrigatoriedade do Estado de fazer escola em tempo integral, com tudo que é de bom, né? A exemplo no Rio de Janeiro, foi feito pelo governador Leonel de Moura Brizola, que tinha uma escola em tempo integral, de primeira qualidade, com saúde incluída, com dentistas incluídos, com arte, com tudo. E é mais barato ter um aluno, uma criança ou um adolescente numa escola em tempo integral do que o adolescente no sistema socioeducativo, que muitas vezes ele sai do sistema socioeducativo e vai para o sistema carcerário. E aí lá a gente tem menos chance. Existem pessoas que saem de lá resgatadas, mas o percentual é mínimo. Então, nós, como igreja, nós precisamos discutir esse projeto de lei e pensar, né, porque ele já existe, já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, e agora ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós temos que nos mobilizar para levar esse debate e trazer uma alternativa. Quem não coloca nesse projeto que cada estado que é omisso na sua obrigação de fazer, ele não pague essa multa, né? Não, sei lá, isso me ocorreu agora. Mas, assim, o que não podemos é achar que a solução é encarcerar esse povo, se livrar deles, dessas pessoas, né, que são filhos de Deus, nossos irmãos. Pois é, eu acho que, vale a pena também a gente ler aqui uma parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. O artigo 3º fala o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. E E aí o parágrafo dignidade. único traz uma parte de direito antidiscriminatório, né? Aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região de moradia e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. E ele coloca no artigo 4º, que eu acho também que é bom lembrar, é dever da Uhum. família, da Da família. comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É uma lei que é avançadíssima, que precisa ser Avançadíssima. implementada. Pois é, e o Estatuto da Criança, ele foi, você falou o ano aí que ele foi sancionado, né? 1990. 1990. Então, tem quantos anos que o Estado não cumpre a parte dele, né? E nem cobra da sociedade. Então, essa solução de encarceramento, de aumento do encarceramento, só piora, só piora. Então, o que que nós, igreja, podemos fazer? Né? Você que está nos assistindo, entre nesse debate, participe, né? Envia carta para o seu senador, porque isso nasceu lá, depois vai para a Câmara dos Deputados, e a gente vê que isso não é a solução. Com certeza. Também a gente está trazendo esse debate porque em Minas Gerais
o governo do estado, ele fez um consórcio para a gestão socioeducativa. Hã? é, Exatamente, ele leiloou uma parceria público-privada para a implantação de um novo modelo de construção e operação de unidades socioeducativas no estado de Minas Gerais. Eu vou ler a fala do governador de Minas Gerais para vocês talvez sentirem um pouco mais, se sensibilizarem sobre o que é que nós estamos falando. Eu vou falar entre aspas, tá bem? Foi publicado pela Agência de Minas, né, www.agenciademinas.mg.gov.br, a seguinte fala do governador Romeu Zema. Acabamos de concretizar um negócio que vai significar mais de 100 milhões em duas unidades socioeducativas. Mas veja que ele usa o termo negócio, porque realmente, quando você transfere para a iniciativa privada busca o lucro, não é isso? Lucro. E buscando o Exatamente. lucro, você transforma a vida desses adolescentes E mercadoria. inexoravelmente em uma mercadoria. E daí a gente se questiona como a gente atua, né? Porque a gente não concorda com essa perspectiva, com essa forma de perceber o mundo no qual os adolescentes, a vida dos adolescentes representa um negócio, né? A gente se coloca entre o lucro e a justiça, não é isso? Com É possíveis isso. impactos da privatização do sistema socioeducativo em Minas Gerais. Eu queria trazer uns dados, Jovita, que eu acho importante a gente falar sobre isso, que nos Estados Unidos, os Estados Unidos hoje é o país que compete com a China em um maior número de população carcerária do mundo. Mas veja que os Estados Unidos têm uma população muito menor do que a população chinesa e compete em população Proporcionalmente, carcerária. Proporcionalmente, os Estados Unidos ganha de todos os outros países e ganha de muito, né? Os Estados Unidos, em 2014, tinha mais de 2 milhões e 300 mil pessoas encarceradas. E hoje o Brasil também aumenta o seu número de pessoas encarceradas, essa massa da população encarcerada. Só que nos Estados Unidos isso foi fruto de um processo chamado de uma retórica da lei da ordem, popularizada na década de 1970, e teve uma explosão do encarceramento em massa na população norte-americana. Eles associaram essa retórica da lei da ordem com algumas políticas, como a guerra às drogas. E a gente sabe que quando a gente fala em guerra às drogas, é muito diferente uma pessoa que mora na Asa Sul ser abordada por um policial portando entorpecente do que quando uma pessoa está lá no sol nascente portando entorpecente. As condutas são diferentes e a quantidade de são entorpecente diferentes. também é caracterizada para o uso ou para tráfico de uma maneira é, desigual entre as localidades, né? Sim. E nos Estados Unidos, isso foi importado dos Estados Unidos, essa guerra às drogas, né? Um conceito de tolerância mínima ou Zero? não É. tolerância, e também um aspecto de se você já cometeu mais de dois crimes, no terceiro crime você vai ser condenado por uma reincidência de uma pena mais aumentada. E isso aconteceu também em paralelo com a privatização do sistema carcerário norte-americano. E Que dá muito lucro, pô. alguns pesquisadores fizeram um documentário chamado 13ª Emenda, mostrando como nos Estados Unidos esse perfil teve uma relação também com o racismo estrutural da sociedade americana. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas a maior parte das pessoas presas no Brasil, tanto os jovens retirados de liberdade no sistema socioeducativo, internados, como as pessoas em cadeias, usuais, adultos, né? São pessoas negras. A esmagadora Sim, maioria das pessoas são pessoas negras. E durante muitos anos tentou se justificar com argumentos falaciosos que refletiam apenas o racismo estrutural que a nossa sociedade continua enfrentando.
Então, na exatamente. verdade, o que a gente está fazendo é condenar os jovens negros periféricos a uma existência que se resume a, ao sistema infracional, praticamente. Você não oferece uma alternativa para esse jovem e você o Exatamente. encarcera por períodos muito longos. 10 anos é praticamente toda a juventude, toda a Toda adolescência. adolescência, exatamente. E, Ana, é aqui em Brasília, eu sou uma das pessoas, pela Pastoral do Menor, que visito o sistema socioeducativo. Eu visito a unidade feminina do Gama. E todas elas, sem exceção, todas elas são de famílias muito humildes, que elas já sofreram vários tipos de agressão, né, na vida. Então, não tem. Pode ser que tenha algumas brancas lá, mas a maioria não é. E porque assim, quando a pessoa que é filho de família, que tem condições de pagar um bom advogado, eles não vão para lá, né? E então as meninas que estavam lá, eu me recordo algo que me marcou muito. No final do ano, eu levei um papelzinho para elas escreverem os sonhos dela, sem assinatura. E aí eu fiz as bolinhas, eram umas 8 meninas, joguei para cima, cada uma pegou uma bolinha daquela. E qual era o sonho de cada uma? Era que o pai retornasse para casa, era que o pai que estava foragido, era a mãe que estava no sistema carcerário. Então, o sonho da outra era comprar uma casa para a mãe, que ela vivia no barraco. Então, são todos os sonhos. Não tinha nenhum sonho assim, quero viajar para a Disneylândia. Não. Então, são sonhos tão elementares e tão básicos que a gente não pode achar que a solução está no aumento da pena. Agora, por que, que não tem no projeto de lei? Porque quando um menor, um adolescente, entra para esse mundo, tem um adulto atrás dele. Qual é a pena do adulto que coopta essa adolescência? Porque, como eu disse no início, ninguém nasce infrator. Então, tem atrás dele um adulto. A pena para esse adulto tinha que ser quintuplicada, porque ele acaba com a vida do ser humano, ele que já está no crime, ele vem e coopta o menor, porque, em tese, para o menor, eles acham que dá menos. é, é, menos grave, né? Então, eu acho que para o adulto que faz essa transação e coloca o adolescente nesse mundo do crime, ele tinha que ter uma pena inafiançável. Mas, Jovita, a gente sempre tem que lembrar que se o Estado cumprisse o papel e que se a família, a sociedade e as comunidades se unissem para realmente proteger essas crianças, esse adulto que promove essa maldade não chegaria perto dessa criança em desenvolvimento. É verdade, é Vamos então verdade. nos encaminhando para o final do nosso programa. Nosso programa passa muito rápido. É Eu verdade. vou, eu vou fazer aqui os nossos avisos, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que a Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM, é uma rádio que sobrevive da providência divina. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos que precisa da sua doação para que a nossa manutenção no ar aconteça. A ajuda do ouvinte é essencial para que a nossa missão continue firme, seguindo o propósito de evangelizar. Nós recomendamos, então, os canais de colaboração, por exemplo, a chave Pix, que é um e-mail, que é pix@novalianca.org.br. Vou repetir a nossa chave Pix, pix@novalianca.org.br, e também que vocês sigam as nossas redes sociais no Instagram, no Rádio Nova Aliança BSB. Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Jovita Rosa, despeça-se dos nossos ouvintes. Olha, Ana, mais uma vez, obrigado. E
Obrigada, né? E também para todos os nossos ouvintes, que se engajem nessa questão, né? E que olhe a gravidade desse projeto. E nós precisamos é, levar uma proposta, uma contraproposta que diminua pelo menos a, a penalidade com esses adolescentes que já são penalizados pela vida, né? Que a gente consiga elaborar e convencer os nossos senadores de que eles estão em formação. E quanto mais essa limpeza étnica, que a gente pensa nisso também, tiver acontecendo, o nosso Brasil não vai ser o Brasil do futuro. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação, Jovita. Quero lembrar a todos os ouvintes que no próximo dia 6 de outubro, às 19 horas, nós temos a nossa atividade presencial lá no Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte, a Casa dos Jesuítas, aqui no Distrito Federal, e é o nosso Diálogos de Justiça e Paz. Nesse mês de outubro, no dia 6 de outubro, primeira segunda-feira do mês, às 19 horas, nós falaremos sobre a COP30 e a Cúpula dos Povos. Conseguiremos reagir à crise climática? Teremos como convidadas Doris Meire Almeida de Vasconcelos, a nossa querida Doris, da Repam Brasil, que é leiga franciscana e ativista socioambiental, e é integrante da coordenação ampliada da Cúpula dos Povos, que é um evento paralelo à COP30. Teremos também a coordenadora de mobilização da COP30, do governo, da Secretaria de Participação Social da Presidência da República, a doutora Luciana Abade Silveira, que ela atuou durante muitos anos no Ministério do Meio Ambiente. Como mediador, nosso querido Luiz Felipe Lacerda, do OLMA, que é coordenador da Cátedra Laudato Si, da Unicap. Lembrando a todos, então, no próximo dia 6 de outubro, nossa atividade presencial, Diálogos de Justiça e Paz, às 19 horas, no Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte. Para quem nos acompanha, temos transmissão ao vivo pelo Olmo Observatório e também pelo @CJP Brasília. Muito obrigada por você que nos ouve. Vocês ficam na sequência com a nossa querida Simone Furquim, que traz a interpretação do Evangelho de acordo com a doutrina social da Igreja. Simone é uma pessoa maravilhosa, é membro da Comissão de Justiça e Paz. E eu estive hoje, então, com Jovita Rosa, falando sobre a questão do sistema socioeducativo e sobre projetos que tentam diminuir o direito das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada pela sua audiência, continue com a gente, sempre pela Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Na sequência, o programa de Dom Paulo César, encerrando esse nosso domingo. Fiquem todos com Deus e eu desejo uma semana repleta de justiça e paz. Olá, ouvintes! O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 8, de 4 a 15, apresenta a parábola do semeador, narrada pelo evangelista dentro do contexto da missão de Jesus, que percorre diversos caminhos anunciando o reino de Deus, conforme Lucas, capítulo 4 até o 9. Por meio de parábolas, Jesus revela à multidão os mistérios desse reino. Uma forma de compreender esta parábola é situá-la no contexto histórico da Galileia do século I. A região vivia um quadro de empobrecimento, fome e miséria, consequência das políticas econômicas do Império Romano e de seus governos vassalos. Muitos camponeses haviam perdido suas terras, confiscadas para beneficiar aliados políticos. Restava-lhes semear em pedaços pequenos e marginais de terra, muitas vezes nas beiras de estrada, como estratégia de sobrevivência. Essa realidade pode ser aproximada da nossa. Também hoje, em viagens pelo interior do país, encontramos famílias camponesas vivendo em assentamentos precários, à margem das estradas, resistindo para cultivar suas sementes
em busca de dignidade diante das desigualdades sociais e agrárias. Nos versículos 5 a 8, Jesus fala a partir dessa experiência concreta, ou seja, à beira do caminho, a semente pode ser pisada ou mesmo devorada pelos pássaros. Entre as pedras, entre os espinhos, ela se sufoca, mas sempre existe um pedaço de terra boa onde a vida floresce e dá fruto. O evangelista acrescenta uma explicação à parábola, aplicada à sua comunidade. O semeador anuncia o evangelho, acolhido ou rejeitado conforme as disposições do coração. O evangelista escreve em um contexto de tensões, ou seja, a rejeição por parte do judaísmo do seu tempo, a perseguição e as tentações que dificultam a perseverança. Ainda assim, muitos e muitas permaneceram firmes. O próprio Evangelho de Lucas recorda as mulheres que seguiram Jesus, serviram-no, acompanharam-no até Jerusalém e permaneceram junto à cruz, conforme Lucas capítulo 8, de 1 a 3. Elas são exemplo de terra boa, que acolheu a semente e deu frutos duradouros, frutos que continuamos a colher. A parábola, portanto, nos interpela hoje. Ser terra boa é acolher a palavra e fazê-la frutificar em gestos concretos. Assim como Jesus esteve ao lado dos vulneráveis do seu tempo, somos chamados e chamadas a imitá-lo, produzindo frutos de justiça, solidariedade e paz. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição, convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça